ano, de janeiro a setembro, aqui em João Pessoa. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o Dr. Vitor Granadeiro, que é promotor do cidadão, promotor do idoso, e que vai conversar conosco ao vivo no Jornal da Tarde. E ainda ontem, domingo, dia 12 de outubro, além do Dia das Crianças, também foi o dia da leitura. E a nossa reportagem descobriu um aposentado aqui em João Pessoa que, de tanto gostar de leitura, ele acabou criando uma biblioteca comunitária no bairro dos Estados, aqui na capital. Tudo isso e muito mais no Jornal da Tarde, na TV Assembleia, que já está no ar. Olá, boa tarde, 12 horas e 3 minutos, já está no ar, ao vivo, pela TV Assembleia, canal 40.2 e também na NET, canal 11, agradecendo desde já a audiência dos amigos e das amigas. Encontro marcado, você já sabe, de segunda a sexta-feira, pontualmente ao meio-dia. No horário do almoço a gente se encontra para trazer entrevistas, informações importantes para você, cidadão. E olha, eu começo trazendo aqui as nossas redes sociais para você que quer interagir conosco, fazer sugestão de pauta, sugestão de entrevistados, quem você gostaria que viesse para cá ser entrevistado para prestar informações à sociedade, você pode interagir conosco. Atenção, eu vou começar com o WhatsApp, anote aí o número 99224849. Está já na tela aí da sua TV, 99224849. Você adiciona e pode, através do WhatsApp, mandar perguntas, mandar informações e sugestões também para a nossa equipe de jornalismo. Nosso Twitter, @MarceloJoséPB, @MarceloJoséPB, você também interage conosco. Nossa hashtag é Jornal da Tarde PB, Jornal da Tarde PB, você interagindo conosco. Eu vou trazer, para abrir o programa desta segunda-feira, uma reportagem que mostra que 300 casos de violência contra idosos foram registrados do mês de janeiro até setembro deste ano aqui em João Pessoa. Na sequência, nós vamos conversar com o Dr. Vitor Granadeiro, promotor do idoso, aqui nos estúdios ao vivo do Jornal da Tarde. Então vamos trazer inicialmente essa primeira matéria. Só neste ano, a delegacia especializada em crimes contra o idoso já registrou mais de 300 inquéritos, todos relacionados à violência contra o idoso. Um número que vem preocupando aí as autoridades. Sobre esse assunto eu converso agora com a delegada Vera Lúcia, que é titular aqui da delegacia. Delegado, mais de 300 inquéritos. Esse número é preocupante? É preocupante, mas a delegacia tem procurado resolver. É tanto que os idosos, está crescendo o número de inquéritos, como também de atendimento aos idosos, porque os idosos têm confiança na delegacia. Então, tudo que eles querem fazer, uma orientação, alguma coisa, eles procuram, pessoalmente, eles vêm à delegacia e procuram conversar com a gente. Certo? Então, só de idosos até setembro, 30 de setembro, até o dia 30 de setembro, nós atendemos 1.500 e poucos idosos. Inclusive, a maior parte dessa violência vem geralmente dos próprios familiares. Infelizmente viu? Os próprios familiares. E geralmente é o quê? Violência física, psicológica? Qual é o tipo mais comum aqui na delegacia? Todo tipo de violência que você possa imaginar, inclusive desvios da remuneração do idoso, dos bens, tudo eles procuram aqui. Bom, e a delegacia funciona aqui no centro, qualquer caso relacionado a idoso é resolvido aqui? Aqui, como eu digo sempre, é uma clínica geral dos idosos, A partir de 60 anos, Maria da Penha, saidinhas de banco, maus tratos, tudo eles procuram aqui a delegacia. Bom, agora então, esses números que a gente observa aí, na verdade, não é exatamente que a violência esteja crescendo, é porque os idosos estão realmente mais conscientes. Estão mais conscientes, mais confiantes. Quando iniciou a delegacia, nós recebíamos muitas denúncias anônimas, agora algumas, porque eles mesmos, os idosos, estão vindo até a delegacia, adquiriram confiança e vêm pessoalmente aqui fazer a denúncia. Bom, então vamos só orientar o pessoal, quem precisar de ajuda, onde é que funciona a delegacia, qual é o horário de funcionamento? De 8 às 18,
de segunda a sexta, na Francisca Moura 36, aqui no Mercado Central, vizinho à padaria aqui, Bonfim. Ok, delegada, muito obrigado. Simon Cavalcante para a TV Assembleia. Muito bem, a gente trouxe hoje aqui nos estúdios o doutor Vitor Granadeiro, que é promotor de justiça, exatamente da Promotoria do Cidadão. Ele é da específica que trata da questão do deficiente, mas também está respondendo agora pela questão da Promotoria do Idoso. Doutor Vitor, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Jornal da Tarde. Um prazer, é tudo meu. Doutor Vitor, como é que o senhor vê esse tipo de reportagem, a violência contra idosos? É importante denunciar, é importante fazer presente, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. A delegada esclareceu, deixou claro assim, olha, os idosos estão mais conscientes, sabem onde procurar, a delegacia do idoso, né, está sendo conhecida pela população e à medida que isso vai acontecendo, é o local onde vão buscar arrego, né, vão buscar ajuda. Agora, a questão do incremento, do aumento da violência é outro detalhe, né, é outro aspecto. A gente não tem dados estatísticos para dizer se está havendo uma maior ou menor violência em relação aos idosos. Mas é fácil entender que a violência hoje está dominando o Brasil e a Paraíba não fica atrás. Aliás, infelizmente, os dados estatísticos nos colocam nos piores lugares do ranking, não só nacional, mas internacional. E não é de estranhar que isso também atinge o idoso. Agora, doutor Vitor, qual é a missão, qual é o papel do Ministério Público em relação à ameaça, né, do direito do idoso aqui no estado da Paraíba? Vamos fazer uma separação. Quando a gente fala de crime, qualquer crime praticado contra o idoso, em que o idoso é vítima, o aspecto criminal, estritamente criminal, deve ser apurado na delegacia de polícia e encaminhado a um promotor criminal por distribuição. Então, o promotor do idoso, que não sou eu, é a doutora Sônia Maia, e eu estou substituindo porque ela está de férias, o promotor do cidadão que atua nesse setor, ele lida com outros aspectos, né, da questão. Por exemplo, então, como foi dito pela delegada, tem aquela questão da exploração financeira, econômica, às vezes de regra por familiares, a questão dos direitos do idoso no âmbito da própria família, isso vem bater na promotoria do cidadão. Garantir que os direitos do idoso sejam respeitados. Porque o primeiro, é bom esclarecer, todo mundo tem que entender, quem é responsável pelo idoso? Aquele que cuida. Quem é que cuida? Normalmente um filho, uma filha. A pessoa vai ficando velha, vai deixando de ter capacidade de gerir os seus negócios, de entender plenamente, isso é uma condição natural do ser humano, né? A idade vai fazendo com que, né, o corpo vá deteriorando, a mente também, e quem é que tem a responsabilidade de cuidar? A família. Em primeiro plano, os filhos, né? A esposa, o esposo, né? Dependendo de como for. E isso, na verdade, deveria ser natural e não haver nenhum conflito. O problema é quando os familiares não têm esse discernimento, né? Então, o Ministério Público intercede para garantir que os direitos não sejam violados. Agora, doutor Vitor, quais são os direitos dos idosos que muitas vezes nem os próprios idosos tomam conhecimento, eles não sabem por uma razão ou por outra? E também quais são os direitos dos idosos para que a sociedade também saiba, porque para que ela não possa infringir, para que ela não possa, digamos, desrespeitar tanto por parte do cidadão comum, como por parte do poder público, como por parte das empresas privadas, esses direitos, doutor Vitor. Muito bem. Olha, a matéria ela é tratada, é tutelada por uma legislação chamada Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a Bíblia, né? Diz exatamente quais são, e até de forma bastante detalhada, né? E atribui ao Estado a responsabilidade de garantir todas as políticas, né, vamos chamar assim, de bem-estar do idoso. Mas o direito do idoso, ele, assim, como é que eu colocaria de uma forma bem clara? É o mesmo de qualquer cidadão que esteja numa situação de necessidade, de desamparo. Quer dizer, a filosofia é essa, todos nós temos obrigação de garantir, né, de dar o amparo, assistência a qualquer semelhante. A questão de prestar alimentos, por exemplo, né? Uma criança tem o direito de receber alimentos dos pais, a mesma coisa acaba servindo para os idosos, mas não somente isso. Então, pode uma pessoa idosa não ter onde morar, não ter quem lhe garanta a subsistência, o Estado tem que comparecer. Então, temos que procurar, não é, as instituições de longa permanência que permitam, né, dar guarida, uma casa de assistência, de acolhida, né? De acolhida. Nós temos diversas aqui em João Pessoa, né? A saúde é de suma importância, né? É uma questão.
Serve para a população em geral, mas o idoso tem que ter um tratamento privilegiado. Então, a sua condição, o seu estado de necessidade, a dificuldade de locomoção, a dificuldade de entendimento. Então, todos deveriam voltar e privilegiar o tratamento em relação ao idoso. Aliás, isso não merecia nem ser aspecto tratado pela lei. Bastava que as pessoas tivessem consideração. É a primeira coisa. Você falou num tema muito interessante agora, que é a questão da conscientização e a questão da educação da sociedade, porque em países europeus, por exemplo, europeus e no Japão. No Japão, o tratamento com o idoso é uma coisa muito especial, né? O idoso é uma pessoa muito querida, muito respeitada lá. Falta um pouco na gente, na nossa sociedade brasileira, um pouco de educação. Às vezes a gente entra num ônibus, está lá o idoso em pé e as pessoas não têm assim, aquela sensibilidade, de um mais jovem, por exemplo, de ceder a sua cadeira para um idoso. Na rua, por exemplo, de pedir para que os carros parem para atravessar num local determinado, numa praça. Um idoso são gestos que podem demonstrar respeito, né, ao idoso, doutor Vitor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aliás, é uma pergunta que deveria ser feita para qualquer um que esteja assistindo agora a programação. O que é que o senhor sente pela sua mãe? Amor. Então, não é o que todo mundo... O que é que o cidadão lá em casa sente? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pelo seu... É certo que nem todo pai, nem toda mãe esteve sempre presente na educação, na formação dele. Mas o que é natural do ser humano? Não é sentir amor pelos pais? Então, o tratamento tem que ser isso. Então, eu me desmancho de amor pelo meu filho de 3 anos. Hoje, eu olhei para minha esposa hoje de manhã e disse, será que eu vou sentir a mesma coisa quando ele tiver 15 anos? Será que eu vou sentir a mesma coisa quando ele tiver 30 anos? A minha esposa me respondeu, vai ser assim o resto da vida. E é o que eu sinto pelos meus pais, falecidos, minha mãe que está na casa da minha irmã, é isso. O seu exemplo sobre o Japão, tem países no mundo que não tem nenhuma verba destinada, nem aposentadoria para o idoso. Mas está lá o quarto, na casa do filho, que foi construído de início com a missão de guardar, de tratar bem o seu pai e a sua mãe. Então isso é uma questão de civismo, é uma questão de formação. A nossa sociedade ela está afetada por uma série de mazelas, de doenças, vamos chamar assim, sociais, e as pessoas, não sei porquê, talvez no agitado da vida, na correria, não se dão conta. Está faltando reflexão. Eu não estou falando aqui de cunho religioso, ainda que eu seja, né? A questão não é essa, mas está faltando discernimento nas pessoas, está faltando reflexão. E eu não sei qual é o caminho. Nós estamos saindo agora de um período eleitoral, estamos agora num segundo turno, né? Em alguns estados e para o governo federal. Muita gente reclamando, tanta gente ávida de direitos. E a questão de responsabilidade, né? De deveres, às vezes não é muito bem colocada. Eu acho que precisamos evoluir enquanto sociedade. No entanto, o Estado não pode se omitir. Se o cidadão não está fazendo o seu papel, o Estado, né, em qualquer nível, tem que comparecer. Aí da sua pergunta início, como é que funciona lá na promotoria do cidadão? A promotoria do cidadão está aí para arregaçar as mangas e fazer com que a política de Estado seja garantida. Então, parte do nosso problema é verificar o Estado se faz presente, existe aquela vaga na instituição de longa permanência. Inclusive essa questão de ambientes de acolhida de idosos, nós temos a Vila Vicentina aqui em João Pessoa, nós temos a Aspan no bairro do Cristo Redentor, e temos o Amém lá na BR, né? Sim. São alguns exemplos. O Ministério Público tem contato com essas instituições para saber como é que elas funcionam. Bom, e tal. Mais uma vez, eu não posso falar com total propriedade, porque a titular é a doutora Sônia. Tá? Esse contato quem vem mantendo é ela. Quem faz é ela, mas ela o faz cotidianamente. Então, eu só não posso dizer exatamente do trato, como é que ele é realizado. Mas eu aproveitando a oportunidade, é bom lembrar que nós vivemos hoje um problema semelhante, que às vezes atinge também a pessoa idosa, que é a questão do deficiente. Aí sim que está muito mais séria. Está muito sério, porque existe uma política federal de desinstitucionalização. Algo como quem diz, devolva o cidadão para a sociedade. Para onde? E também essa política vai no sentido de que o município é responsável por, né, garantir o cuidado, a moradia daqueles que não podem ser reintegrados à família. E isso está um problema muito sério. Um problema muito sério. O desrespeito às pessoas com deficiência de todos os níveis,
sensorial, né? Física. Eu estou falando a pessoa que é cega, surda, que tem deficiência na locomoção, né? Ou mental, é uma coisa séria, uma coisa seríssima. E aí eu vou falar para o cidadão que está escutando lá do outro lado, né, da câmera. Experimente pegar uma muleta, experimente pegar uma cadeira de rodas e tentar fazer o exercício de andar em qualquer calçada da cidade, da própria casa dele. É um desafio que parece assim inexpugnável. É uma coisa maluca. E todo mundo permanece assim, cego. Aí nós somos deficientes, somos cegos às necessidades daqueles que... Eu tenho um aluno, um cidadão que é cego, eu sou professor de Direito, senta na primeira cadeira na sala dele. Qual é a faculdade, doutor Vitor? Eu ensino na Federal. Eu ensino processo penal e ensino prática criminal. E esse cidadão está ali todo santo dia. Se eu tiver que escolher um exemplo que não falta, que está prestando atenção, é esse cidadão. Eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais, né, de senso. Né? Aliás, o senhor falou a respeito de calçadas. Eu frequentemente, esta semana terminou a entrevista com o doutor Ítalo Kumamoto aqui, médico cardiologista. Sim. E fomos caminhando aqui algumas avenidas do centro de João Pessoa. Quem tropeçou, o senhor ou ele? Nenhum dos dois, porque eu avisei a ele, doutor Vitor. Eu disse, doutor Ítalo, cuidado aqui, porque o que tem de buraco nas calçadas é uma coisa terrível. Quer dizer, eu fico imaginando nós, né, que não ainda chegamos a uma idade assim do idoso, mas pretendemos, que temos visto os buracos ali, eu vi a hora ter uma torção de tornozelo, de joelho, em função dos problemas calçados. Você imagina os idosos, imagina ainda os cadeirantes, por exemplo. Não tem como, um cadeirante não tem como, ele tem que ir para o leito da via, ele não tem como andar na calçada. Não tem como andar. Não tem, e como também não tem como entrar num ônibus, para usar um coletivo, e está certo. E o Ministério Público não cobra do gestor do poder público a solução? É justamente isso que eu sou promotor do cidadão há alguns meses, né? Assumi há alguns meses. Meu primeiro papel não foi nem cuidar disso, foi limpar a casa. Vamos tentar diminuir a grande quantidade de problemas, resolver, para ter espaço, tempo para podermos nos dedicar a questões de um fundo maior. E é responsabilidade minha nesse aspecto cobrar. Não só minha, também o promotor do meio ambiente urbano também tem responsabilidade com essas questões, né? O promotor do patrimônio, a minha colega a doutora Sônia, da primeira promotoria da cidadania, no interesse também das pessoas idosas. Aliás, são questões que se permeiam, né? Então, estão interrelacionadas. Né? Então, o promotor do consumidor também tem participação nessas questões. Infelizmente, o ônus, são os problemas do que eu dizia antes, né? Da falta de solidariedade que deveria estar mais presente. De que forma o cidadão pode procurar ao Ministério Público, a promotoria? Essas promotorias funcionam onde, doutor Vitor? A primeira promotoria da cidadania e a segunda promotoria da cidadania estão funcionando e devem permanecer, acredito eu, no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com acesso pela rua Rodrigues de Aquino. Na lateral, não é? Na lateral, ou seja, chegando em frente, para quem está escutando e não sabe de onde eu estou falando, o Tribunal de Justiça, em frente ao Tribunal de Justiça fica a Procuradoria-Geral de Justiça, ali pela Rodrigues de Aquino. Entrando, primeiro andar, vai encontrar a primeira e segunda promotoria do cidadão. Agora, aproveitando, eu acho que deve estar encerrando o tempo, não sei se... Então, um primeiro esclarecimento para o cidadão que está acompanhando, para aquele que está em casa assistindo aqui a nossa conversa. Quando nós estamos falando de crime, efetivamente crime, tem que se dirigir diretamente à delegacia de polícia. Tá? Falando de lesão corporal, furto, né? Qualquer tipo de violência. A primeira delegacia aberta que encontrar... A primeira, mas o ideal é do idoso. Né? Então, se a gente está falando de questão do idoso, segue para a delegacia do idoso, né? Como já escutaram da entrevista. Se a questão não chega nesse nível, nesse patamar, vai direto para a promotoria do cidadão. Aí, bom, os esclarecimentos são feitos
Na medida em que seja uma questão de ordem criminal e tenha que ser necessário o acesso, né, à esfera criminal, também a orientação é feita lá. Se é possível resolver, é resolvido na promotoria do cidadão. São chamados os parentes, as pessoas que estão em envolvimento, para se construir, né, um acordo, uma solução que seja boa para todos. E se o caso é de tal ordem complicado, então vamos para a via judicial. Ou também, também se faz necessário, às vezes, até com muita frequência, o serviço da Defensoria Pública. Então, numa ação de interdição feita por um parente em favor, né, de um idoso, é feito pela Defensoria Pública. Doutor Vitor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Tarde. É um prazer. Aliás, sempre que precisar, nós estamos à disposição. Nós vamos precisar, sim. Tá bom, precisamos. obrigado. Ao Ministério Público como parceiro nosso. Muito obrigado e boa tarde. E eu quero lembrar aos nossos telespectadores, na sequência nós vamos entrevistar a deputada eleita para o primeiro mandato aqui na Assembleia, assume a partir de fevereiro do ano que vem, Camila Toscano, do PSDB, ela é da região de Guarabira e vai tomar posse a partir de fevereiro para o seu primeiro mandato, substituindo, no caso, a mãe dela, que hoje é deputada, Léa Toscano, aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba. Se você quer mandar perguntas, se você quer sugerir pautas, mandar informações, nossa rede social. A nossa hashtag é inicialmente Jornal da Tarde PB, Jornal da Tarde PB. Nosso WhatsApp, você anote aí o número 99224849, 99224849, está aí na tela. E nosso Twitter, você também pode interagir conosco pelo Twitter, @MarceloJoséPB, @MarceloJoséPB. A gente vai no intervalo e volta com a deputada Camila Toscano e ainda uma reportagem especial muito interessante. A gente estava falando aqui com o doutor Victor Granadeiro sobre a questão do idoso. Tem um idoso aqui em João Pessoa que, de tanto gostar de leitura, ontem foi o dia da leitura, dia 12, o pessoal só lembra o dia da criança, que também é muito importante, mas um aposentado resolveu fazer o seguinte: criou uma biblioteca comunitária no bairro dos Estados, empresta livros a estudantes, a amigos, a colegas, e criou essa biblioteca aqui no bairro de João Pessoa. A nossa reportagem descobriu, foi conversar com ele e daqui a pouco a gente traz no Jornal da Tarde desta segunda-feira. A gente volta já. Agora é lei. Os microempreendedores individuais ganharam novos benefícios. A alíquota da contribuição para a Previdência Social foi reduzida de 11% para 5% sobre o valor do salário mínimo. O microempreendedor vai poder incluir como seu dependente no INSS o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental. O pagamento do salário maternidade das empregadas dos microempresários poderá ser feito diretamente pela Previdência Social. Fica proibida a contratação de microempreendedor individual para trabalhos domésticos. A nova lei também altera o Código Civil para simplificar os processos de abertura, alteração e baixa de microempresas individuais. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. Como eu posso saber se eu estou regular com a Justiça Eleitoral? Mais ou menos ético, antiético, mais ou menos justo, injusto, mais ou menos verdade, mentira. Para alguns valores não existe mais ou menos. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba. Sempre ao lado do cidadão. Invista na vida. Quero dizer que Deus abençoe cada pessoa que está ajudando aqui. Se não colocasse essas pessoas aqui na LBV, a gente não estaria aqui. O mundo pode ser melhor. Com a educação física, não move só a mente, mas também o corpo todo. Que graças a isso eu fiz vestibular e eu passei no professor de educação física para a licenciatura. Doe agora. Acesse euajudoamudar.org.
Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Tarde desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. E lembrando aos senhores e senhoras, quem quiser mandar perguntas para a deputada eleita Camila Toscano, já podem fazê-lo pelo WhatsApp, está aí o número 99224849, também pelo Twitter, @MarceloJosé. Você pode mandar sua pergunta para a deputada Camila Toscano, do PSDB, teve mais de 32 mil votos, eleita para o primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba. Então pode mandar que eu já estou aqui recebendo as informações e as perguntas. Antes de começarmos a entrevista com a deputada Camila, eu vou trazer Kátia Pinheiro, que tem as informações da reunião da Comissão de Constituição e Justiça amanhã. Algumas matérias serão apreciadas e depois de apreciadas na CCJ já irão percorrer os caminhos normais para chegar até o plenário em votação. Amanhã é dia de sessão aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba. Vamos trazer essas informações de Kátia Pinheiro. É com você, Kátia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa da Paraíba se reúne amanhã a partir das 8 horas no plenário deputado José Maris para apreciar 11 matérias. Ao todo, são 8 projetos de lei ordinária, um veto do governo do estado, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de resolução. Entre as propostas que devem ser apreciadas pela CCJ está a PEC 33 deste ano, que assegura por meio do texto constitucional direitos e prerrogativas ao Poder Executivo e ao Ministério Público do Estado de instalar órgãos de proteção ao consumidor, os PROCONs. A comissão também vai apreciar o veto encaminhado pelo governo ao projeto de lei 9.669 do deputado Gervásio Maia, que regulamenta a meia entrada para estudantes. Após a reunião da CCJ, haverá a reunião da Comissão de Controle e Acompanhamento da Execução Orçamentária, às 9 horas, também no plenário deputado José Maris. Em seguida, haverá a sessão ordinária. Muito bem, 12 horas e 30 minutos, ao vivo aqui no Jornal da Tarde. Esse encontro marcado de segunda a sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, na hora do almoço. Mandar um abraço aqui a Tiago Moraes, jornalista, está já acompanhando o programa. Mandando um abraço para a deputada Camila Toscano. E também o Capitão Gomes, também está na audiência do programa. Deputada, vou chamá-la deputada eleita, né? Vai assumir a partir de fevereiro. Seja bem-vindo, boa tarde, parabéns. Obrigada. Boa tarde a você e todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Qual foi a sua votação, deputada? 32.682 votos. Como é que a senhora, no transcorrer da eleição, viu essa possibilidade de ganhar do povo um mandato para vir representar a população aqui na Assembleia? Eu vi com muita responsabilidade. Eu não entrei na política para brincar ou para me omitir. Eu vim receber esse apoio, esse aval das pessoas para que representassem na Assembleia Legislativa. Então eu vi com muita responsabilidade e diante da campanha que fizemos e o resultado que obtivemos, eu vi que realmente as pessoas acreditaram naquilo que eu dizia. Agora, deputada Camila Toscano, qual foi o momento que a família decidiu pelo lançamento da sua candidatura, tendo em vista que a deputada ela é do PSB, do partido do atual governador, e houve uma decisão em relação à candidatura de Cássio Lima. A senhora já é filiada há muito tempo do PSDB, como é que aconteceu esse processo? Eu sou filiada ao PSDB há mais de 10 anos. Eu filiei em, acredito, 2003, 11 anos. 11 anos. Então, assim, a conjectura política do nosso estado mudou muito. Esse ano foi um ano muito decisivo, foi decisivo, na verdade. O senador Cássio, até então, o nosso partido, né, o PSDB, era aliado, de fato, do governador Ricardo. E por razões que toda a Paraíba conhece já, essa base foi desfeita. E ouvimos nossas bases e o nosso partido realmente resolveu seguir a linha de candidatura própria. A partir desse momento, todo mundo sabe que a história do meu pai com os Cunha Lima é muito antiga. Meu pai entrou na política através de Ronaldo, em 82. Que era de Guarabira. É nascido em Guarabira. Então, meu pai entrou na política por Ronaldo. Foi prefeito a primeira vez em Guarabira, há 30 anos, vamos dizer, pelos braços de Ronaldo. Ronaldo o introduziu na política. E desde então, ele nunca trocou, vamos dizer, de lado. Ele sempre esteve com os Cunha Lima. Então, não seria diferente agora. Não havia razão de ser diferente. Então, minha mãe, obviamente, não iria... uma espécie assim, de lealdade, né? De manutenção de uma aliança, de uma parceria política. Lealdade acima de tudo. Eu acho que meu pai... eu tenho certeza, é um dos políticos mais respeitados aqui do nosso estado, e justamente por isso, pela essa lealdade que ele tem, por essa convicção de seguir os princípios que ele defende,
Então, assim, quando houve esse rompimento, vamos dizer assim, viu-se que não se daria a legenda à minha mãe. Minha mãe não teria legenda pelo PSB, porque ela não seria uma deputada que iria subir no palanque do atual governador, até por não concordar com as coisas que ele faz. Então, aí, não podíamos ficar, vamos dizer assim, sem representatividade lá na nossa região, com o nosso povo. Nós temos agora, na verdade, uma base muito boa. Então, essas pessoas precisavam de representação e aí surgiu meu nome. Deputada, o Júnior está aqui em Jaguaribe, ele perguntando o seguinte, pergunta aí quais são as bandeiras da deputada, se ela já definiu qual é o campo de atuação a partir de fevereiro aqui na casa. Veja só, Marcelo, talvez seja muito recente, tem uma semana de eleita, talvez até se eu chegasse aqui já com projetos, com ideias, talvez parecesse até uma prepotência, porque eu tenho uma semana exata de eleita, então, e a eleição de fato não acabou, ainda tem o segundo.